Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União, canal 126, canal 800. Então, hoje nós vamos combinar, sabermos algumas partes importantes, quer dizer, conheça o seu corpo. Então, hoje o nosso programa vai falar sobre alguns detalhes do corpo humano que é importante a gente ter conhecimento. Vocês vejam que quando a gente compra qualquer equipamento, um carro, um utensílio doméstico, todos eles vêm com um manual, onde eles dizem como você utilizar aquele equipamento para ele ter uma durabilidade maior e quais os cuidados que você deve ter com aquele equipamento para que ele possa ter um bom desempenho. Nós não temos nenhuma cartilha para o nosso corpo humano. A gente é bombardeado por uma série de informações a vida inteira. Quando a gente liga a televisão, quando a gente lê um livro, quando a gente lê jornal, quando a gente conversa com as pessoas, sempre alguém tem uma opinião de como você deve fazer para ter saúde. Então hoje nós vamos falar algumas coisas sobre isso, conhecendo mais o seu corpo. Então, quando a gente conhece determinado órgão, a gente sabe trabalhar melhor com ele, sabe melhor cuidar dele. Em programas aqui anteriores, nós falamos de alimentação, nós falamos de ginástica, nós falamos de mente, que são tudo coisas que, quando acopladas, elas nos dão o que a gente mais precisa na vida, que é a saúde. No programa da semana que entra, nós vamos falar alguns detalhes, nós vamos falar algumas coisas sobre como a gente vai falar sobre as intoxicações orgânicas. Então, muitas vezes o nosso organismo, ele recebe intoxicações, que pode ser através dos alimentos, pode ser através de alimentação, pode ser através de medicamentos que a gente toma. Tem pessoas que tomam 4, 5, 8, 10 medicamentos. E pode ser por intoxicações causadas por drogas que a gente usa por vícios. Uma delas é o tabagismo. No próximo programa, na próxima quinta-feira, nós vamos entrar em detalhes sobre isso. Mas hoje nós vamos falar sobre como você conhecer melhor o seu corpo. E então nós começaríamos a falar sobre o cérebro. Então eu gostaria de ter a imagem mostrando a vocês que a sua memória é um arquivo pessoal de informações. Mas à medida que envelhecemos, fica mais difícil armazenar e recuperar dados. Não é vergonha se apoiar em notas para ajudar você a se lembrar, mas há meios de melhorar a sua capacidade de lembrança e dar uma mãozinha ao cérebro. Então nós falávamos já em programas anteriores que existia alimentos, que existiam ginásticas, que nos ajudariam muito a fazer esse cérebro funcionar melhor. Então, não são apenas medicamentos, são alimentos, atividade física importantíssima. Por quê? Porque o cérebro trabalha com oxigênio e glicose. Quem leva esses dois elementos para que o cérebro trabalhe bem é exatamente os vasos e o sangue. É através dele que chega o oxigênio e a glicose. Então, se você tem uma boa atividade física, que há uma vasodilatação capilar, claro que isso vai chegar até o cérebro e vai dar uma melhor função no seu trabalho. Como também é importante você ter certos elementos que são vasodilatadores naturais, como por exemplo, o ginkgo biloba, que é um fitoterápico, que faz com que haja uma vasodilatação. Então melhora muito a cabeça, a função de memória, a função de entendimento, a parte cognitiva, a audição, enfim, o trabalho do cérebro se torna melhor com isso, que nós obtivemos também através de fitoterápicos e na própria alimentação. A vitamina B6, o magnésio, o zinco, são oligoelementos que você encontra muito nos vegetais, quer dizer, no alimento verde, nos alimentos vegetais que você usa, e também nas frutas. Então, frutas e verduras têm que fazer parte do nosso cardápio diário. Então, uma outra coisa importante na nossa função cerebral são os nossos pensamentos. Tem pessoas que se alimentam bem,
que fazem ginástica, que usam muito bem verduras e frutas, mas tem um problema, são pessoas extremamente limitam muito sua função mental porque têm pensamentos emocionais que lhes são altamente prejudiciais. Então, você precisa ter muito cuidado quando você pensa. O seu pensamento é uma das coisas que tem uma ignição no cérebro. Quando você pensa bem, muita coisa boa lhe acontece. Quando você pensa mal, muita coisa ruim lhe acontece. Então, uma certa vez eu fiz um tape, que eu vou rodar agora para vocês, mostrando essa função importante do cérebro e que cada um de vocês tem que ter muito cuidado quando começarem a pensar. Existem pessoas que dizem a mim, lá na psicanálise, o pensamento vem sem eu querer, eu quero me livrar disso, mas eu passo o dia todo pensando. Tudo bem, existe uma coisa em yoga que chama-se meditação, que é você não interferir no pensamento, mas também não tomar nenhuma decisão. Quando o pensamento chegar, você não brigar com ele, porque ele vem, passa pela sua cabeça e vai embora. O que acontece é que você tem alguns pensamentos que você retém eles na sua cabeça. E às vezes você pensa uma coisa que nunca vai lhe acontecer durante sua vida. Portanto, então vamos prestar atenção e analisar o que é dito nesse tape agora. O homem é o resultado dos seus pensamentos habituais. A atitude mental cria os hábitos externos. Quem vive habitualmente em pensamentos benévolos não pode praticar atos estreitos e maléficos. Por isso, cuidado com os pensamentos. Alimentos para muitos e veneno para muitos outros. A educação dos pensamentos é a base para toda a educação. E quem dá importância a esse fator primordial da pedagogia? Como pode alguém ser bem se os seus pensamentos são maus? A Guerra Fria dos jornais prepara a guerra quente lá para os campos de batalha. Cria o combustível para ser queimado oportunamente. Os poderes públicos deviam proibir categoricamente qualquer hostilização mental e verbal a fim de poderem evitar hostilidades reais. Mas a heresia da liberdade de pensamento e liberdade de imprensa não permite semelhantes serviços de profilaxia mental e social. Quem ventos semeia, tempestade escolherá. Nações Unidas é sem dúvida um belo ideal, mas nunca será sólida a realidade enquanto não tivermos mentes unidas. Então, mentes unidas é muito melhor do que Nações Unidas. Gandhi não permitia que seus companheiros que alimentassem pensamentos hostis para os ingleses, para evitar que chegassem a praticar atos hostis para os ingleses. Pensar mal é prelúdio para fazer mal. Como dissemos anteriormente, esse novo conceito não significa que você não seja uma máquina, mas que seu cérebro e seu corpo funcionam como uma máquina, mas uma máquina que você opera. Então não adianta você dizer que não tem culpa, que as coisas acontecem. De jeito nenhum. Existem um cérebro e um corpo que funcionam realmente como uma máquina, mas você é quem opera esta máquina. Esse mecanismo criador automático que há dentro de nós atua em uma só direção. Ele precisa de um alvo, em quem atirar. Como disse Alex Morrison, precisamos primeiramente ver com nitidez uma coisa em nosso espírito, antes de podermos executá-la. Satisfeita essa condição, o mecanismo de cura que há em nós assume o comando e faz o que precisa ser feito melhor do que nós,
que poderíamos fazer por meio do esforço consciente ou da força de vontade. Então é importante isso. Em vez de tentar fazer determinada coisa por meio de uma férrea força de vontade, preocupando-se continuamente e imaginando que tudo poderá sair errado, você deverá simplesmente relaxar a tensão, interromper o esforço, desenhar mentalmente qual é o seu desejo e deixar que seu mecanismo de êxito assuma a direção, o automático. Assim, desenhando mentalmente o objetivo desejado, você se obriga a um pensamento positivo. Nem por isso você será depois poupado de esforço e trabalho, mas seus esforços serão no sentido de conduzi-lo para frente, em direção ao seu objetivo. Você não se perderá em conflitos mentais que ocorrem quando você tenta fazer alguma coisa, mas não vê mentalmente outra coisa qualquer. Portanto, terminamos esse tape e vamos assistir os tapes relativos a melhoras que nós podemos fazer no nosso corpo, já que a mente é um trabalho à parte. Do pensamento este que muitas vezes você torna-se um hábito na sua vida. Tem pessoas que passam o dia todinho pensando, até na hora que está fazendo um trabalho, isso é um risco. Um médico, por exemplo, durante uma cirurgia, se ele estiver pensando em alguma coisa e tal, ele pode se distrair e fazer uma coisa desagradável com o seu paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita disciplina com os pensamentos, mas lembrar que o pensamento é um aviso interior, que você pode dominá-lo, que você pode dopá-lo para que ele possa servir de utilidade para você. Você pode pensar numa coisa e tentar resolvê-la, porque tudo que fica só no pensamento, ou se você foge e empurra esse pensamento para o seu inconsciente, logicamente que você vai ter doenças chamadas psicossomáticas, ou seja, se você não resolveu o que apareceu no seu pensamento, vai aparecer uma dor, vai aparecer uma alteração num órgão seu futuramente. Portanto, dando continuidade ao nosso trabalho hoje, mostrando como funcionam os seus órgãos, nós vamos no bloco seguinte, ou seja, no segundo bloco, falar sobre a audição. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos logo em seguida. Voltamos com o programa Saúde é Tudo, hoje falando sobre descrição dos órgãos do corpo humano. Nós começamos o segundo bloco falando sobre a audição. Então, a audição é um sentido importante na nossa vida. Vocês vejam aí no diapositivo que a audição, ou a perda da audição, se torna cada vez mais comum com a idade e pode ter várias causas, conforme a parte da orelha que é afetada. Fatores alimentares podem ajudar muito. Então, a audição hoje em dia é uma coisa importante. Vocês podem notar que quando você vai para uma boate, quando você vai para uma festa que tem uma banda tocando, é um barulho que lhe incomoda. Não é somente pelas pessoas de mais idade, mas as pessoas que têm mais idade, que já têm alguma lesão no labirinto ou na cóclea, eles poderão apresentar confusão em identificar os sons. Mas uma coisa bem comum e que a gente podia começar a consertar, principalmente as pessoas que promovem as festas, você vai para um aniversário, você vai para um casamento. Quando você chega lá, às vezes você senta-se numa mesa e encontra-se com um amigo, você quer conversar, não consegue. O som da orquestra é muito maior. Então eu pessoalmente não entendo que música seja uma coisa para perturbar, deveria ser uma coisa para alegrar. Então, devia haver um tipo de som que você pudesse conversar com as pessoas que você está na mesa. Se você não tem realmente nenhum interesse na conversa, realmente aí você poderia escutar a música. Então, hoje em dia, nós temos uma alteração dos decibéis, que hoje em dia já existe uma limitação. Se você tem um bar perto da sua casa e está lhe incomodando depois de meia-noite, você chama
ao órgão fiscalizador, e eles realmente têm que parar. E se o som estiver acima de 120 decibéis, que é aquele que já afeta a sua audição, você também poderá chamá-los, porque eles têm um aparelho chamado decibelímetro, que ele vai medir a quantidade de som que tem isso. Nós, hoje em dia, estragamos muito o nosso aparelho auditivo, independente da idade. Por quê? Porque você vê as crianças, a meninada, as pessoas jovens, estão eternamente com o celular, o iPhone, etc., com fones de ouvido, e ali, às vezes, você está do lado da pessoa e você está escutando o que ela está escutando com o fone de ouvido. Então, aquilo dali está muito além da quantidade que o ouvido necessita para escutar, e com isso ela destrói as células da audição. Então, isso é importante que vocês nos ajudem para que a gente possa trabalhar isso. Depois da audição, entra então uma outra coisa importantíssima, que é a visão. Então, a visão, nós temos que ter muito cuidado quando nós estivermos diante de iluminação artificial e da iluminação normal, do sol. Porque, às vezes, só isso já destrói a nossa visão. A boa iluminação também quando estivermos trabalhando no computador e quando estivermos lendo os nossos textos. Então, nós vamos ver um tape mostrando o que é o nosso olho. Vejam como o nosso olho é um órgão maravilhoso e complexo. Transforme seu espaço com a magia do vidro. Na Vidro Service, o brilho está em cada detalhe. Descubra uma vasta gama de soluções em vidro, de janelas elegantes a espelhos que ampliam. Cada peça, uma obra de arte, feita sob medida para você. Nossa equipe especializada está pronta para atender seus sonhos mais transparentes. Visite a Vidro Service e deixe a luz entrar na sua vida. A beleza e a qualidade que você merece estão aqui. O que é um sonho para você? Algo distante, utópico, inatingível? Para nós, um sonho é algo que, com trabalho, dedicação e foco, podemos alcançar. Nossos valores chegam até você em forma de sorvete, picolé, cobertura, casquinha, canudos wafer, água mineral, gelo mineral e polpa de fruta. Um mix de produtos que, assim como nossos sonhos, não param de crescer. Este é o Grupo Esterbon. Qualidade que surpreende. Ninguém sorri com dente. E faltando um dente? Aqui na Clínica Dentária do Alecrim, restauramos o seu sorriso. Aumente a sua autoestima e a qualidade da sua mastigação com implantes dentários, próteses, aparelhos, facetas. É hora de investir na curva mais bonita do seu corpo, o seu sorriso. Clínica Dentária do Alecrim. O melhor preço é aqui. Primeiramente, vamos conhecer as estruturas que compõem os olhos e a função de cada uma delas para a recepção e transformação da luz em imagem. A camada mais externa do olho e de coloração mais clara é a esclera. A porção acima da região colorida é chamada de córnea e, por ser transparente, permite que a luz refletida por um objeto atravesse o ar e alcance o interior do olho sensível à luz, a retina. Abaixo da córnea está a íris e a pupila. A íris é a parte que caracteriza a cor dos olhos e funciona como um diafragma, que controla a entrada de luz. Esses elementos desempenham importantes papéis para a visão, já que permitem a passagem de quantidade correta de luz para que a visão aconteça, seja em ambiente muito iluminado ou escuro. O cristalino, ou lente do olho, segue abaixo da pupila e anexo ao corpo ciliar. Estes são responsáveis pela focalização final do objeto, iniciado pela córnea. No cristalino, meio transparente contendo proteínas cristalizadas, a luz sofre uma segunda refração. Ao final desse processo de focalização, a imagem é projetada na retina. A retina é um tecido de várias camadas de células envolvidas na transformação de energia em impulso nervoso. É o impulso nervoso que leva a informação visual até o cérebro, e é o cérebro que converterá o impulso em imagem.
Após incidir sobre a retina, a energia da luz atravessará várias camadas de células até chegar àquelas em que essa energia vai ser captada, os cones e bastonetes. Cones e bastonetes possuem pigmentos que são fotossensíveis, ou seja, sensíveis à energia da luz. A célula visualizada é um cone, célula da retina especializada na captação de informação luminosa e conversão dessa em impulso nervoso. Essa célula possui na sua extremidade esquerda inúmeros discos de membrana e na extremidade direita a região de sinapse, ou seja, região de comunicação entre células nervosas. Observe que o cone está em constante comunicação com as células seguintes da camada da retina. Essa comunicação é feita pela liberação das vesículas de glutamato na região da sinapse. O glutamato impede que as células seguintes da camada gerem potencial de ação, ou seja, iniciem o impulso nervoso na ausência de estímulo da luz. Discos de membrana são compostos de duas camadas de fosfolipídios, assim como a membrana de qualquer célula. Mas o que faz o disco ser sensível à luz é um conjunto de pigmentos fotossensíveis. Um desses pigmentos é a rodopsina. Quando a luz incide sobre a rodopsina, moléculas de sua composição se dissociam da membrana e dão início a uma cascata de reações químicas no interior do cone, que ocasionarão na sua hiperpolarização. A hiperpolarização é a inibição do transporte de íons do meio intracelular para o meio extracelular, formando assim, no exterior da célula, uma concentração de cargas negativas que geram um impulso nervoso. O impulso que começa na extremidade esquerda, nos discos de membrana, chega até a região da sinapse e inibe a liberação de glutamato. Sem essa molécula que impede o impulso nervoso, a informação que antes era luminosa passa, na forma de impulso, por todas as camadas das células da retina. Os axônios das últimas células dessa camada agrupam-se dando origem aos nervos ópticos. O impulso é transportado pelo nervo óptico aos centros de processamento visual do cérebro. No córtex visual, as imagens produzidas pelos dois olhos serão fundidas e assim produzir-se-á a imagem que temos do ambiente a cada piscar de olhos. Então vocês viram aí que beleza, não é, o nosso globo ocular, como ele é um órgão importante e que a gente tem que ter cuidado. Utilizá-lo bem, ou seja, com boa iluminação, tanto a natural como a artificial. Dá repouso ao olho. Porque vocês observem que todo mundo diz assim, eu vou descansar um pouquinho. O que é que você faz quando vai descansar um pouquinho? Você se senta num canto e vai ler um jornal, vai ler uma revista, vai assistir um programa de televisão. Quer dizer, o olho trabalha direto, até quando você está querendo repousar. Portanto, não esquecer das horas de repouso e das sagradas horas de repouso, porque o normal é entre 11 e 3 horas da manhã, que há uma reciclagem daqueles elementos chamados neurotransmissores, que dão recuperação total à púrpura visual. Uma pessoa que dorme de 4 horas da manhã, mesmo que durma até a noite, ele não tem a mesma recuperação visual nem cerebral de que se ele dormisse de 11 às 3 da manhã. Portanto, são coisas que a gente, em programas seguintes, nós vamos voltar a falar sobre isso. Mas, dando continuidade, nós vamos mostrar a vocês dentes e gengivas. Vamos mostrar aí o tape. Então, dentes e gengivas saudáveis são tão importantes para a juventude que a expressão inglesa dentes compridos se refere à idade mais avançada. Mas muitas pessoas na flor da juventude também são afetadas, já que o encolhimento da gengiva é um resultado comum de doença. Então, os dentes, as gengivas, a boca em si, é onde começa a digestão. Todo o alimento, quando chega no intestino, no estômago e no intestino, ele já deve ter sofrido a ação da saliva e deve ter sofrido também a ação da mastigação. Pessoas que não mastigam bem, comem apressadamente. Pessoas que não salivam bem, engolem inteiro. São pessoas que têm digestão difícil e absorvem menos os nutrientes normalmente encontrados nos alimentos. Isso acontece quando? Quando você está comendo com a hora apertada, já em cima da hora, que você termina de comer e 1 hora, 2 horas depois você diz assim, o que foi que eu comi? Quando você não se lembrar o que foi que você comeu, você não viveu o momento da nutrição nem da alimentação. Você não viveu o momento normal da nutrição. Então é preciso que você use bem os dentes e as gengivas. Os dentes, quando eles são mal alinhados, eles findam dando problema
na articulação temporomandibular, que é a chamada ATM. Você pode sentir desagradáveis sensações de dores de cabeça, dores oculares, a mastigação torna-se ruidosa, você pode ter ranger dos dentes quando está dormindo, que é problemas de origem nervosa, e as gengivas. Sempre é bom você ir a um dentista para verificar se tem algum granuloma dentário ou alguma coisa que seja ao redor do seu dente na área gengival, porque todo foco dentário, a circulação que passa ao nível da coroa dentária, ela sai da arcada dentária e vai passar primeiramente pelo olho, que é uma esponja. Então o olho, ele pode ser afetado com as uveites quando você tem problema dentário. E logo em seguida, muito mais grave ainda, são as coronárias, quer dizer, o coração pode ser afetado profundamente quando você tem problemas gengivais. Então não esquecer de ir ao dentista, porque muitas pessoas só vão ao dentista quando a obturação quebra ou quando ele está tendo dor de dente, e isso não é o normal. Em seguida, nós vamos mostrar para vocês que existe um órgão também muito importante, que é o fígado. Então, o fígado, um fígado saudável é um pré-requisito para uma vida longa e saudável. Mas muitas pessoas nem se preocupam com ele. Ter uma alimentação e um estilo de vida saudáveis é a melhor maneira de protegê-lo. Então conheçam o fígado. O fígado é o laboratório do nosso organismo. Tudo que passa pela sua alimentação vai para o fígado para ele selecionar o que é bom e o que é ruim. Transformar aquela substância que ainda não é biológica, porque muitas coisas que você se alimenta, ela é mineral e ela tem que se transformar em coisa orgânica. O fígado, através das suas enzimas, ela faz esse trabalho. Veja só, uma pessoa que tem problemas de fígado, logicamente que vai viver menos e vai ter problemas com muitos outros órgãos no seu organismo. Então, é necessário que você faça exames periódicos. Quando você faz a ultrassonografia de abdômen total, esse exame passa pelo fígado e vai lhe dizer se a circulação, se a estrutura do fígado está boa. Muitas pessoas apresentam esse diagnóstico, esteatose hepática. Isso significa fígado gordo. Então, pessoas que têm isso, têm que se tratar. Porque se ela não cuidar dessa bobagem, futuramente ela vai ter uma doença chamada cirrose, que primeiro a gente só tinha cirrose no fígado quando bebia, eram os bebedores inveterados. E hoje na nossa clínica nós temos pessoas que nunca beberam e têm cirrose. Porque também existe um outro problema, além da bebida, que são as hepatites. Hoje em dia no Brasil nós temos as vacinas e que muitas pessoas não utilizaram. Veja lá no quadro das suas vacinas se você já usou a vacinação contra a hepatite, porque a hepatite ela se apresenta como uma infecção qualquer, febre, dor de cabeça, mal-estar, às vezes desinteria, 5, 6, 10 dias e depois você fica bom. Mas o fígado ficou com o vírus da hepatite, e a hepatite leva de 3 a 5 anos para se manifestar como realmente uma doença. Portanto, no seu clínico, quando você for ao seu médico, ele poderá pedir o ultrassom do fígado, e existem exames como TGP, TGO e Gama-GT, que vai lhe dizer como é que está o trabalho do seu fígado. O fígado é o laboratório do nosso corpo. E a gente pede muita atenção para esse fígado, por quê? Porque existem poucos tratamentos para o fígado. Existe a prevenção, com boa alimentação e exercícios físicos. Agora, lembre-se, tem pessoas que têm colesterol alto e ficam preocupadas tomando só simvastatina. Lembrem-se, as pessoas que tomam simvastatina têm que usar um complemento alimentar ou fazer na farmácia de manutenção o uso das ubiquinonas, que é a coenzima Q10. Coenzima Q10, na base de 10 miligramas, em forma de cápsula, deveriam tomar todas aquelas pessoas que precisam tomar mais tempo as simvastatinas e olhar também como é que está o funcionamento do fígado. Porque tem muitos pacientes que nem comem gordura, nem comem fritura e o colesterol está lá em cima. Às vezes isso é pelo mau funcionamento do fígado. Mas dando sequência, nós iríamos para um outro órgão importante, que são os pulmões. O pulmão, nós não costumamos nos preocupar muito com a respiração, já que ela acontece de maneira automática. Normalmente requer pouco esforço ou pensamento,
Mas muitas pessoas desenvolvem hábitos respiratórios ruins à medida que envelhecem. Então, olha, quem pratica yoga sabe que a primeira lição de yoga é respirar. Quem não respira bem, não vive bem, não tem saúde e morre cedo. Então, a respiração, que a mais importante delas é a respiração abdominal e não a torácica. Todo mundo, quando diz, vou tomar uma respiração, ele faz e enche o pulmão. Essa não é a respiração saudável. A respiração saudável é aquela que você vê na criança. Quando você vê uma criancinha deitada, um recém-nascido, veja ela respirando como é. O tórax não se mexe muito, mas a barriga sobe e desce. Aquilo ali é a chamada respiração abdominal. Com a respiração abdominal, você comprime o diafragma, e o diafragma comprime o pulmão e realmente você leva oxigênio para todos os alvéolos. Então, a respiração é uma coisa importantíssima na nossa vida. E lembrem-se, nós não temos domínio a quase nada na nossa vida de relação. Deus foi tão saudável, tão inteligente, que nós passamos o dia fazendo as coisas e tudo acontece lá dentro automaticamente. A digestão, ninguém tem nenhuma ação sobre ela, a formação das células sanguíneas, o coração bate, tudo isso faz automaticamente. Mas nós temos uma coisa que a gente tem domínio, a respiração. A respiração é para a gente esquecer que está respirando e a gente adormece. E o coração continua trabalhando e o pulmão continua trabalhando também, quer dizer, é automático. Mas se você quiser, você pega a sua respiração e toma uma inspiração, toma uma expiração, quer dizer, o pulmão é um órgão que trabalha automático, mas que você pode interferir nele. E isso é muito saudável, porque quando você não está passando bem, você pode realmente fazer uma série de respirações e melhorar muito. A respiração é importante também quando você está fazendo ginástica. Se você tiver taquipneia, que é justamente você fazer aquela respiração de cachorrinho, você acelera tudo dentro do seu organismo, inclusive os batimentos cardíacos. É tanto que quando você vai fazer uma prova de esforço com um cardiologista, antes de começar, ele manda você fazer uma respiração de cachorrinho, né? Bem rápido. Isso você acelera logo os batimentos cardíacos, ele vai vendo se pode fazer essa prova de esforço sem muito risco. Portanto, minha gente, o pulmão é importante. E hoje em dia, muitas vezes a gente está num ambiente e o ambiente não é mais saudável, ele é poluído. Ele é poluído porque tem muitas substâncias tóxicas onde a gente respira, principalmente o fumo. Você pode não fumar, mas às vezes tem uma pessoa ao lado que fuma e você está aspirando aqueles venenos que tem no fumo, que vai ser assunto do programa da semana que entra, nós vamos falar detalhes sobre isso. Então, esse é o nosso pulmão, que é justamente quem leva o oxigênio, que vai, através do pulmão, passar para a circulação, e através da circulação ele vai ser distribuído para todos os órgãos, pele, tecidos, o próprio pulmão, o fígado, o rim, o cérebro, o coração, enfim. Nós dependemos muito dos pulmões. Depois nós temos também outra coisa importantíssima, que são os ossos. Os ossos, o problema mais comum relacionado à idade, que afeta os ossos, é a famosa osteoporose. Ela ocorre quando a produção dos ossos novos não consegue repor os ossos velhos, que é reabsorvida. Então, melhorar a saúde dos ossos é importantíssimo. Tem muita gente que se preocupa muito em não ter rugas, vive fazendo plástica para não ter pé de galinha, etc., e se esquece do esqueleto. Então eu vejo muita gente hoje numa cadeira de roda, elegantemente, lindas, sem nenhuma ruga, mas não anda, são aleijadas. Então é importante você ter cuidado com sua ossatura, ter cuidado com o seu esqueleto, que é quem leva você para lá e para cá. Tudo na vida é importante, mas precisa cuidar do esqueleto. O esqueleto precisa de quê? De cálcio, que tem demais nos alimentos, principalmente os lácteos, os alimentos que tem leite, queijo, etc. Você pode adquirir cálcio através também de medicamentos, que tem pessoas de idade que tomam cálcio, mas aqui vai um pequeno lembrete. Cálcio sem a vitamina D3 não funciona. Então o cálcio é preciso que você tome sol.
E tem pessoas que não tomam sol com medo de câncer de pele. Então, hoje em dia, tem uma confusão terrível. Então, para você absorver o cálcio, é preciso você fazer uma atividade física aeróbica, ou seja, ginástica de atrito, porque aí o cálcio que você tomou, ele vai para os ossos. Se você tomar cálcio e passar o dia todinho bem quietinho, ele vai para as artérias. Dá até o que nós chamamos de arteriosclerose. Então, o cálcio é importante que você tenha vitamina D3, que é tomar um pouco de sol, naquelas horas que não dá câncer de pele, que é pela manhã e à tarde, e também ter uma atividade física que possa lhe aumentar essa situação de levar o cálcio até os ossos. Portanto, nós vamos fazer um intervalo agora nesse segundo bloco, para entrarmos com um órgão importantíssimo, que a gente precisa saber como ele funciona, que é o coração. O que é um sonho para você? Algo distante, utópico, inatingível? Para nós, um sonho é algo que, com trabalho, dedicação e foco, podemos alcançar. Nossos valores chegam até você em forma de sorvete, picolé, cobertura, casquinha, canudos wafer, água mineral, gelo mineral e polpa de fruta. Um mix de produtos que, assim como nossos sonhos, não param de crescer. Este é o Grupo Esterbon. Qualidade que surpreende. Ninguém sorri com dente e faltando um dente. Aqui na Clínica Dentária do Alecrim, restauramos o seu sorriso. Aumente a sua autoestima e a qualidade da sua mastigação com implantes dentários, próteses, aparelhos, facetas. É hora de investir na curva mais bonita do seu corpo, o seu sorriso. Clínica Dentária do Alecrim. O melhor preço é aqui. Transforme seu espaço com a magia do vidro. Na Vidro Service, o brilho está em cada detalhe. Descubra uma vasta gama de soluções em vidro, de janelas elegantes a espelhos que ampliam. Cada peça, uma obra de arte, feita sob medida para você. Nossa equipe especializada está pronta para atender seus sonhos mais transparentes. Visite a Vidro Service e deixe a luz entrar na sua vida. A beleza e a qualidade que você merece estão aqui. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo de 1 minuto e voltaremos para o terceiro e último bloco, mostrando mais alguns detalhes, principalmente desse órgão, o nosso coração. Estamos voltando com o terceiro e último bloco, hoje do programa Saúde é Tudo, focalizando Conheça Melhor Seus Órgãos. Nós vamos então falar alguma coisa agora sobre o nosso coração. O seu coração, ele se contrai e relaxa cerca de 70 vezes por minuto, 100.800 vezes por dia e mais de 2,76 bilhões de vezes durante uma vida média para manter o sangue fluindo pelo corpo. Se você ainda cuidar bem dele, ele pode bater por bem mais tempo. Então, o nosso coração é um órgão importante, como o olho. O órgão ele não para. Você adormece, você está relaxando, o coração sempre está trabalhando. Mas diferente do olho, o coração ele bate e relaxa. Então ele trabalha e para. O olho, toda vez que você está de olho aberto, ele está trabalhando. Então você tem que ter as horas de repouso realmente para isso funcionar. Mas ninguém pode descrever o trabalho do coração a não ser vendo um tape animado que pode lhe mostrar exatamente o que é realmente um coração, que é o que nós vamos ver agora, um coração funcionando e como ele se processa. O coração se contrai cerca de 70 vezes por minuto, reproduzindo de forma periódica o que denominamos de ciclo cardíaco. O coração poderia ser comparado a duas bombas acopladas, direita e esquerda, que trabalham automática e sincronizadamente.
Cada uma das bombas possui duas cavidades independentes, denominadas de átrio e ventrículo. Portanto, o coração terá um átrio e um ventrículo direitos e um átrio e um ventrículo esquerdos. A passagem dos átrios para os ventrículos é regulado por uma válvula situada entre as cavidades. Do mesmo modo, a passagem do sangue dos ventrículos para as artérias é regulado por uma outra válvula. Durante o ciclo cardíaco são repetidas uma série de fases chamadas de sístole ou contração e de diástole ou de relaxamento. O ciclo da bomba direita tem início com a diástole atrial. Quando o átrio está cheio de sangue, abre-se a válvula tricúspide e o sangue passa para o ventrículo direito, tendo início a diástole ventricular, que envia o sangue para o ventrículo direito. Quando acaba a diástole ventricular, é produzido o fechamento da válvula tricúspide e se abre a válvula pulmonar. Então tem início a contração ou sístole ventricular, a qual expulsa o sangue por meio da artéria pulmonar para os pulmões. Dos pulmões, o sangue oxigenado retorna pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo do coração, dando início ao ciclo da bomba esquerda. O ciclo da bomba esquerda, igualmente ao da bomba direita, tem início com a diástole atrial. Quando o átrio esquerdo está cheio de sangue, a válvula bicúspide mitral se abre e o sangue passa para o ventrículo esquerdo, tendo início então a diástole ventricular. O ventrículo esquerdo termina de encher quando expulsa todo o sangue do átrio pela sístole atrial. Quando termina a diástole ventricular, ocorre o fechamento da válvula bicúspide e a abertura da válvula aórtica, tendo início então a contração ou sístole ventricular, a qual expulsa o sangue pela artéria aorta. O sangue expulso se distribui pela artéria aorta a todos os órgãos do corpo e retorna para o coração pelas veias cavas. As duas bombas trabalham em paralelo e de forma automática. Diástole atrial, diástole ventricular, sístole atrial, sístole ventricular. O ciclo é repetido 70 vezes por minuto, mas pode ser acelerado ou reduzido conforme as exigências do corpo humano. O sangue circula continuamente pelo nosso organismo para levar o oxigênio e os nutrientes para os milhões de células que o compõem, da mesma maneira que retira delas os produtos de despejo que produzem. O sangue se move impulsionado pelo coração através de uma extensa rede de vasos sanguíneos que percorrem todo o corpo. As veias, na cor azul, são os vasos que devolvem o sangue circulante ao coração. Algumas veias estão situadas logo abaixo da pele, o que permite obter delas amostras de sangue com grande facilidade. Esse é o nosso coração. Vocês viram que é uma bomba maravilhosa, né? Que trabalha muito e que nos mantém vivos. E não é à toa que se diz que gestos como a gente diz assim, eu te amo de coração, ou então um beijo no coração, porque o coração é o centro das emoções. O que você sente lá no cérebro através dos pensamentos ou suas ações, eles se refletem muitas vezes no trabalho cardíaco. Então, quando você é bem-humorado, o seu coração trabalha melhor e mais tempo. Quando você é mal-humorado, vive angustiado, seu coração tende a trabalhar mais ruim e você vive menos. Portanto, muita atenção ao seu coração, dormindo bem, se alimentando bem, fazendo uma atividade física e respirando bem. Mas passamos agora para um outro setor do organismo, que são os músculos. Então, os músculos, se você não usá-los, vai perdê-los. À medida que você envelhece, perde uma quantidade significativa de tecido muscular, que vai sendo substituído principalmente por tecido gorduroso. O consumo reduzido de energia e os exercícios regulares são importantes para manter longe a temida gordurinha da idade. Então, você precisa, para manter seus músculos, ter uma atividade física muscular. Então, quando você faz uma contração dos seus músculos, você está ativando as mitocôndrias, fazendo com que aquele músculo se desenvolva. Então é necessário você ter uma alimentação proteica e fazer uma atividade física, porque naturalmente, com a idade, você vai perdendo massa muscular e vai sendo substituída por tecido não músculo, e sim gordura, que é
uma coisa nociva e que a gente não quer. Então, muito cuidado nós devemos ter, prestar atenção àquelas áreas que antes era músculo, que está sendo substituída por tecido gorduroso, para que a gente faça uma atividade física que, além da estrutura muscular, realmente de você fazer uma ginástica aeróbica, você faz massagens também para a manutenção desse tecido muscular. Depois dos músculos, nós temos uma outra coisa importante também, que são os cabelos. Você pode não conseguir reverter a queda genética de cabelos, porque a gente sabe que tem pessoas, famílias inteiras, que muito cedo as pessoas se tornam sem cabelos, ficam carecas. Mas há muito que pode ser feito para manter os folículos capilares saudáveis e combater a queda e o afinamento do cabelo que vem com a idade. Então, hoje em dia, existem milhões de coisas que você pode fazer pelo seu cabelo e até eu acho que se faz exageradamente e demais, principalmente o sexo feminino, que repuxa para lá, estira para cá, enrola para lá, bota tudo isso e usam substâncias químicas, mudando de cor e etc., e usando substância para manter, que pode com o tempo estragar os cabelos, e os cabelos são muito importantes, inclusive para a nossa aparência física, principalmente as mulheres. E o que a gente nota? Que muitas vezes, numa determinada idade, e às vezes até muito cedo, você encontra aqueles cabelos mortos, cabelos sem vidas, quebrados, e que precisa sempre estar lá na cabeleireira para dar uma ativação, uma revitalização, para que ele possa se apresentar bem. Então, é um cuidado importante que nós devemos ter com os nossos cabelos. Depois, outro órgão importante no nosso organismo é a bexiga. O problema mais comum da idade nessa região é a incontinência urinária, mas exercício do assoalho pélvico pode fazer maravilhas, tanto para a prevenção quanto para o tratamento. Ora, a bexiga, vocês sabem que é um reservatório de urina, porque o rim passa o dia todo lá filtrando. E ele caminha através dos ureteres para um reservatório que é a bexiga. Senão, a gente passava o dia todinho pingando urina. Então, a urina fica sendo guardada até completar, até no máximo, 400, 600 ml, e aí vem aquele reflexo, aquela vontade de você urinar. Essa bexiga, muitas vezes, com o tempo, você pode perder o reflexo, e tem pessoas que dão um espirro, dão uma risada, e a urina sai. Isso é muito comum acontecer no sexo feminino, porque a uretra feminina é pequena, é pequenininha, tem um percurso pequeno. A do homem tem um percurso maior. Mas o homem também é acometido por esses problemas quando ele faz cirurgia, por exemplo, da próstata. Muitas pessoas que fazem a prostatectomia total, há um comprometimento da saída dessa urina pela uretra e a pessoa fica com a chamada incontinência urinária, ou seja, não sabe a hora de urinar. Tem que usar, inclusive, protetores para que essa urina vá saindo e fiquem retidas para que a pessoa não tenha problemas quando estiver em público. Então, a bexiga é um órgão importante e nós sabemos que existem coisas que nós podemos fazer que são exercícios que a yoga ensina muito bem, que você deve fazer para proteger todo o seu sistema genital. Então, eu vou mostrar para vocês aí um exercício chamado exercício para o assoalho pélvico. São 3 ginásticas. A primeira, contrair os músculos das passagens da frente e de trás, como se você estivesse tentando segurar a vontade de ir no banheiro. Contraia-os 1, 2, 3 vezes, como se fosse um elevador subindo e parando em 3 andares. Segura enquanto conta até 4 antes de soltar. Quando você retornar à posição normal, empurre-os para fora. Então contraia o assoalho pélvico novamente. Se você achar fácil segurar enquanto conta até 4, tente segurar por mais tempo, até 10. Então, esse primeiro exercício é você contrair, é juntar as nádegas, é você sentir como se estivesse fechando ou contraindo o ânus. Esse trabalho de fechar e relaxar é importante. Exercício número 2, fique deitado, sentado ou em pé, com
com seus joelhos levemente distanciados, e contraia e puxe seus músculos pélvicos o mais forte que você conseguir. Segure pelo tempo que conseguir e relaxe devagar. Descanse durante 10 segundos e entre as contrações repita isso 5 a 10 vezes. Terceira fase do exercício: deite, sente ou fique em pé, com os joelhos levemente distanciados, e puxe os músculos para cima com força e relaxe imediatamente. Repita de 5 a 10 vezes e à medida que seus músculos se fortalecem, você segura a contração por mais tempo e repita o exercício mais vezes. Olha, minha gente, isso é uma coisa que os orientais fazem isso naturalmente. Eles fazem isso e nós relaxamos muito isso. Então, a yoga nos manda que sempre que você for urinar, o homem normalmente faz isso para eliminar as últimas gotas de urina para não ficar sujando lá a cueca. Mas as mulheres muitas vezes terminam de urinar, saem logo e fazem a higienização e vão embora. Não contraem esses músculos pélvicos que são importantes para a nossa situação de exercício para a assoalho pélvica e para o exercício da bexiga. Passemos agora para um outro momento, que é a fertilidade. Muitas pessoas não se incomodam com essa questão da fertilidade, mas a fertilidade feminina chega ao fim. Na menopausa, ela termina. Mas pesquisas recentes sugerem que os homens também precisam ficar de olho no relógio biológico se quiserem ter filhos depois dos 50 anos de idade. Então vocês vejam aí os testes de fertilidade para os homens. A análise do sêmen mostra se a qualidade e a quantidade estão ou não dentro dos limites normais. Então o que é preciso? Que ele tenha uma ejaculação, que ele faz lá no laboratório, e então vai ser examinado o volume, que tem que ser acima de 2 ml. A concentração tem que ser acima de 20 milhões por ml. Total de células acima de 40 milhões. Mobilidade, cerca de 50%. Isso nos homens é importante que ele tenha essa curiosidade, que inclusive é um teste que se faz pré-nupcial nos homens. Agora, em mulheres, um exame de sangue para medir os níveis de hormônios antimillerianos pode medir quantos óvulos ainda há nos ovários. Quer dizer, a reserva ovariana, que é o AMH, ou seja, o antimilleriano, os hormônios antimillerianos. Por quê? Porque a mulher todo mês, quando ela menstrua, ela joga um óvulo fora. Então, é necessário ela saber aos 40 anos, por exemplo, qual é a reserva que ela tem ovariana. Então, essa informação é importante para as mulheres que estejam planejando adiar a gravidez para 30 ou 40 anos de idade. Os resultados mostram se essa é ou não uma boa decisão. Os resultados normais são esses que nós vamos mostrar aí para vocês. Concentração de AMH. Fertilidade ótima, quando a mulher tem de 28,6 a 48,5. Fertilidade satisfatória, quando tem o AMH entre 15,7 a 28,6. Fertilidade baixa é quando a concentração do AMH entre 2,2 e 15,7. E a fertilidade muito baixa, que dificilmente ela vai ter uma ovulação que termine numa gravidez, é aquela que vai de 0 a 2,2. Portanto, vocês viram aí que existem testes importantes, tanto o homem como a mulher, porque hoje em dia, primeiro, a moça com 15, 16 anos já estava grávida, já estava casada, já tinha família. E hoje em dia as coisas mudaram. E muitas vezes a moça aos 30 anos de idade ainda nem decidiu quem é o companheiro que ela vai escolher para a vida dela. Portanto, é importante que ela saiba também que ela tem uma limitação para esses filhos. E que existe também um outro problema. É que, às vezes, a mulher, quando chega aos 40 anos, diz assim, bom, eu não posso mais ter filhos, porque a concentração genética está grande e pode nascer filhos com problemas. Mas é preciso ela olhar esse AMH também para saber se ela pode gerar ou não.
Tá certo, minha gente? Então eu acho que nós fizemos esse programa mostrando tudo isso para vocês, e eu queria só mostrar mais um slide que é importante que os homens saibam disso. Você sabia? Cuecas apertadas podem reduzir a contagem de esperma masculina em até 20%. Por isso, prefira as do tipo samba canção, de algodão, que são mais largas. Cueca muito apertada diminui a sua virilidade. Portanto, isso é muito cuidadoso a gente ter. Mas, encerrando o nosso programa, eu gostaria de que vocês prestassem atenção que aí embaixo tem: acesse o nosso site. Se você não tem TV a cabo na sua televisão, se você perdeu o programa hoje, avisa seus amigos que você pode discar para www.tvuniãodinatal.tv.br. Então esse é o nosso endereço na internet, que você pode acessar do seu celular, que você pode acessar do seu televisor, em qualquer ponto onde você tiver a internet. Então curta a nossa página www.facebook.com.tvuniãodinatal. Muito obrigado por esse programa e pela presença de vocês, e até o próximo, na próxima quinta-feira. Muito obrigado. Transforme seu espaço com a magia do vidro. Na Vidro Service, o brilho está em cada detalhe. Descubra uma vasta gama de soluções em vidro, de janelas elegantes a espelhos que ampliam. Cada peça, uma obra de arte, feita sob medida para você. Nossa equipe especializada está pronta para atender seus sonhos mais transparentes. Visite a Vidro Service e deixe a luz entrar na sua vida. A beleza e a qualidade que você merece estão aqui. Ninguém sorri com dente e faltando um dente. Aqui na Clínica Dentária do Alecrim, restauramos o seu sorriso. Aumente a sua autoestima e a qualidade da sua mastigação com implantes dentários, próteses, aparelhos, facetas. É hora de investir na curva mais bonita do seu corpo, o seu sorriso. Clínica Dentária do Alecrim, o melhor preço é aqui. O que é um sonho para você? Algo distante, utópico, inatingível? Para nós, um sonho é algo que, com trabalho, dedicação e foco, podemos alcançar. Nossos valores chegam até você em forma de sorvete, picolé, cobertura, casquinha, canudos wafer, água mineral, gelo mineral e polpa de fruta. Um mix de produtos que, assim como nossos sonhos, não param de crescer. Este é o Grupo Esterbon. Qualidade que surpreende.